Este podcast tem o patrocínio de Braskem. O plástico transforma a nossa vida. O descarte correto transforma o plástico. Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao 8º episódio da série Desvendando o Plástico, aqui no Faz Sentido. Este é um podcast do Grupo Sinos e que conta com o patrocínio da Braskem. Eu sou Mayara Morales e na apresentação comigo está Carlos Rissoto. No penúltimo episódio, Educação Ambiental como Ferramenta de Mudança, abordamos as ações dos projetos de educação ambiental na região do Vale dos Sinos. E agora, no 8º e último episódio da série, vamos falar da logística reversa, que é uma medida estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para compreender esse processo, temos como convidado Nelson Júnior, químico e gestor da Iniciativa em Economia Circular da Braskem. É a partir da Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos que se estabelece uma responsabilidade compartilhada entre consumidor, governo e empresas. Todos integram um sistema que deve destinar corretamente os resíduos. A logística reversa surge como forma de minimizar os problemas com descartes inadequados. É aqui que a indústria e comércio passam a ser responsáveis pela destinação do produto após o consumo. E Nelson Júnior nos traz um exemplo prático de como isso funciona. Para a gente tomar como exemplo, vamos pensar no caso das pilhas e baterias, que talvez já seja bastante conhecido de grande parte da população. Nós temos, e todo mundo pelo menos já deve ter visto, em algum local um coletor para recolher pilhas ou baterias. Qual é o objetivo disso? São pequenos volumes que são reunidos, são transferidos para uma central, geralmente na prefeitura, ou por uma empresa que é associada à prefeitura para fazer esse recolhimento, onde se juntam grandes volumes, e esses grandes volumes, por sua vez, eles são transferidos, então, por uma empresa especializada para fazer a reciclagem dessas pilhas e dessas baterias. Quem recicla a pilha e bateria pode ser o próprio fabricante, ou pode ser uma empresa especializada e contratada por esse fabricante. Então, o custo todo associado dessas coletas, dessa seleção dos resíduos, até chegarem no reciclador, e efetivamente elas forem reprocessadas, todo o custo envolvido é então pago, ele é mantido pelas empresas que vendem as pilhas, que levam a marca das pilhas. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos não é algo barato. Ele é um processo que não é barato, mas é um processo que funciona muito bem. Precisa de muita organização para ser conduzido e, sobretudo, atores com responsabilidades bastante específicas que vão exercer a sua função dentro da estratégia de logística reversa como um todo. E para estimular esses atores sociais e econômicos, que neste caso são indústrias e comércios, é preciso entender os principais motivos que os levam a investir em logística reversa. Esses tais motivos são os benefícios econômicos do uso de produtos que retornam para a produção, conscientização ambiental dos consumidores e cumprimento da legislação ambiental do país. Então, a logística reversa ela é uma das etapas que é fundamental dentro de um processo de economia circular eficiente. A logística reversa ela é a etapa que vai permitir que todos os produtos que já foram consumidos, então que chegaram ao final da sua vida útil, ou eventualmente os resíduos gerados por esses produtos, eles possam ser coletados por alguma empresa com um grau de especialidade, com um grau de responsabilidade ambiental, e então encaminhados para o reaproveitamento ou destinação final adequada. É a partir dessa destinação correta que teremos a resina pós-consumo. Processo este que consiste em recuperar os resíduos recolhidos. E então, os materiais serão separados por tipo, moídos, lavados e estrudados. Por fim, esse resíduo se torna grânulos, que são as resinas. Como podemos perceber, a produção de resina pós-consumo está diretamente ligada ao descarte correto dos resíduos sólidos. Além, é claro, da necessidade de utilização e circulação de produtos com maior reciclabilidade. Resinas pós-consumo são resinas produzidas a partir da reciclagem de resíduos plásticos. Então, tudo aquilo que a sociedade consome, sejam eles frascos, embalagens, sacos, pacotes, filmes, descartáveis, tudo que é feito de plástico, de alguma forma, pode ser reciclado e pode, então, dar origem a uma resina pós-consumo.
A resina pós-consumo pode dar origem a outros produtos, como a embalagem, tornando o processo de produção mais ecologicamente responsável. E Nelson nos explica melhor sobre quais resíduos podem ser utilizados na produção da resina. Qualquer produto pode ter um processo de logística reversa. A lei brasileira define que ela é obrigatória para alguns produtos perigosos, como é o caso de pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes ou embalagens de pesticidas, mas no caso de outros produtos, entre eles o plástico, por exemplo, as estratégias de logística reversa elas são opcionais. Mas, no entanto, ser opcional não significa que elas não precisam ser priorizadas. Cada vez mais a gente entende que elas são desejáveis. Então, o avanço de modelos de negócios circulares tem aberto oportunidades de negócio muito grandes para que empresas que se dediquem com foco em logística reversa possam se constituir, se viabilizar, gerando valor econômico, ambiental e também social. E neste processo de reutilização estão incluídos produtos da Braskem, como o EVA verde e plástico verde. Tanto o plástico verde quanto o EVA verde, eles estão presentes em uma diversidade de produtos consumidos pela sociedade. Então, qualquer produto que tenha na sua composição ou o plástico verde ou o EVA verde, eles podem entrar naturalmente num programa de logística reversa, de embalagens plásticas, e serem reaproveitados novamente dentro de um modelo de economia circular. E quanto à resistência desses produtos, que têm origem a partir da resina pós-consumo e fontes renováveis, será que isso interfere? Produtos derivados de fonte renovável possuem as mesmas propriedades que os produtos derivados do petróleo. Do ponto de vista prático, do ponto de vista de natureza, físico-química, de propriedades dos dois produtos, eles são idênticos. Tanto o plástico verde, que é derivado da cana-de-açúcar, que é uma fonte renovável, quanto o plástico comum, que é derivado do petróleo. Então, eles, do ponto de vista de aplicação, são exatamente iguais. Só muda a sua fonte de matéria-prima. Uma é renovável, a outra não é. Quando a gente fala de resina reciclada, a coisa é um pouco diferente. Isso porque o processo em si de reciclagem de plásticos, de polímeros em geral, ele é feito por meio de temperatura. O plástico ele é derretido e depois ele é solidificado novamente. Esse processo, que envolve calor, que envolve temperatura, ele gera pequenas degradações no material, então que podem eventualmente mudar alguma das propriedades. No entanto, os desenvolvimentos técnicos têm mostrado que isso não impede nada, que um plástico utilizado com resina reciclada, ele possa ser colocado em aplicações nobres, tais como produção de móveis, eletrodomésticos, partes de veículos e até mesmo outras novas embalagens. E será que há um limite de reciclagem dos produtos já reutilizados? Nelson ressalta que ocorre uma degradação desses materiais a cada ciclo. Não há uma evidência científica que sugira algum número em particular, algum limite de números de reciclagens que um produto pode ter. Existem naturalmente estudos que buscam entender isso, mas não há ainda um consenso sobre o tema. O que é certo, existe sim uma degradação dos materiais a cada ciclo de reciclagem, que esse produto passa. No entanto, quando a gente pensa do ponto de vista prático, de como que a reciclagem ocorre no dia a dia, um produto que ele vai ser reciclado, é reciclado uma determinada embalagem, ele vai ser reciclado com várias outras embalagens que estão junto com ela. Nesse grupo de embalagens, aquela embalagem particular que já pode ter sido reciclado 5, 6, 7 vezes, ela está também misturada a embalagens que eventualmente nunca foram recicladas anteriormente. Então a gente entende que materiais que já tenham passado por mais ciclos dessa reciclagem vão se diluir dentre um volume maior de embalagens que tenham sido reciclado pouco ou não tenham sido recicladas, de forma que a dispersão estatística do está sendo reprocessado, ele se dilui e tem uma tendência de estabilidade. Do ponto de vista técnico, entende-se que o impacto que diversos ciclos de reciclagem do produto, eles não sejam um fator tão relevante assim do ponto de vista na qualidade do produto final que vai ser produzido a partir desses plásticos reciclados. E chegamos ao fim da série Desvendando o Plástico. Agradecemos a sua audiência e todos os profissionais que colaboraram com a construção desse projeto. O
podcast Faz Sentido do Grupo Sinos é apresentado e produzido por Maiara Morales. Na locução e edição temos Carlos Rissoto. A supervisão é de Marina Mendes e Michele Aguiar. O editor-chefe dos jornais diários do Grupo Sinos é Igor Miller. Este podcast tem o patrocínio de Braskem. O plástico transforma a nossa vida. O descarte correto transforma o plástico.